Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História do Recife. Nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para as turmas de Educação de Jovens e Adultos, especificamente as turmas do módulo 4. E hoje a gente vai ter uma aula temática, a gente vai ter uma aula especial aqui. A aula temática vinha até caracterizado aqui. É a tentativa de Papai Noel, mas esse Papai Noel parece que está mais para o duende dele. Mas tudo bem. Então, nesse sentido, hoje a gente conta com a ajuda da Raquel aqui no cantinho, nossa intérprete de Libras, que junto com toda a equipe de intérprete de Libras nos ajuda para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. Então vamos começar a nossa aula assistindo um videozinho curto. Eu quero que vocês prestem atenção no personagem desse vídeo. Aí, ó, vocês conhecem esse personagem? E aí, ó, presta atenção nele. Aí, ó, todo faceiro, todo tirador de onda. E aí, ó, quem é esse personagem? Será que Juninho e Isadora da produção conhecem? Já viram esse personagem? Já viu, Juninho, esse personagem? Acredito que sim, né? Acho que todo mundo conhece esse personagem. É o nosso popular Papai Noel, né? O Papai Noel, ele aí, ó. E o Papai Noel, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a história dele. Porque o Papai Noel, para quem não sabe, ele vai receber esse nome bem depois, mas na realidade o Papai Noel ele é aquele, né, que a gente chamaria de São Nicolau, um dos santos mais populares nas igrejas grega e latina, né? Então, tudo que a gente pode dizer assim, de certeza mesmo, a respeito do São Nicolau, né, ou do Papai Noel, é que ele foi bispo de Mira, né, a região da Lícia, né, na atual Turquia, certo? Por volta do início do século IV. Então, esse bispo, né, cristão da região de Mira é que veio mais na frente a dar origem ao mito, né, do Papai Noel. E a gente vai tentar entender aqui por quê. Veja, aqui a gente tem um mapa, né? E aqui, ó, a gente vê a Turquia. Observa aí, ó, a Turquia, aqui, ó. Então é dessa região daqui que virá o São Nicolau, né? Então, ele, após a sua morte, foi enterrado fora da sua cidade, de frente para o mar. E a lenda, né, do Papai Noel, né, no caso, a história do São Nicolau, alguns colocam como lenda, por quê? Porque a gente tem poucas informações sobre ele, né? E às vezes a gente tem informações desconcertadas. Mas a lenda diz que ele foi preso durante a perseguição do imperador Diocleciano, esse camarada que está aqui, certo? A perseguição que teria ocorrido ali por volta de 303, 304, né? E que ele foi um dos signatários, ou seja, um dos bispos que assinou ali o documento final do concílio, né, cristão de Nicéia. Mas aí, ó, ao longo da Idade Média, o São Nicolau, ele foi reconhecido ali, ó, e consagrado como padroeiro dos marinheiros e das crianças. Daí, mais na frente, a gente ter a tradição do Papai Noel entrando pelas chaminés, entregando presentes para as criancinhas, né? Então, a lenda fala que ele deu um dote, ou seja, na época uma porção de terra, para 3 meninas, né, que essas meninas haviam ficado ali órfãs, né, e para impedir que elas entrassem na prostituição, ele dá esse dote, né, para elas, para que elas pudessem a partir dali tirar o seu sustento, né, e a família dessas meninas aí passando por momentos difíceis, né, então ele teria feito essa ação. Mas sim, ó,
Ó, uma coisa que a gente sabe, né, de verdade também a respeito do São Nicolau é que sim, ele costumava entregar presentes à noite, né, para evitar ser visto pelas pessoas. Ele seguia aquela ideia, né, de que ele fazia as doações, mas não queria que as pessoas percebessem que era ele que estava doando, né? Então ele geralmente entregava esses presentes, né, à noite para evitar de ser visto. E Nicolau, logo após a sua morte, né, ele foi homenageado aí, sendo enterrado em um mausoléu, né, artístico, que virou mais na frente um local de peregrinação de cristãos, né? As pessoas iam visitar o local onde estava enterrado São Nicolau. E a gente rastreia aí a história dele até mais ou menos o século VI, e essa história ela entra em um hiato, e mais na frente, por volta do século IX, ela vai ser resgatada, né, e ela passa a ser incrementada com algumas outras questões. Pronto. Os restos mortais, né, do São Nicolau, eles foram transladados, ou seja, foram transportados, né, da região de onde ele estava ali enterrado, né, para a região de Bari, né, em 1807. Esse território de Bari, né, fica na Itália. Então ele saiu de lá da Turquia, né, e foi enviado para os seus restos mortais, né, para a Itália. E a celebração da memória do São Nicolau, ela se tornou popular no Ocidente, né, a partir dessa época. Depois que os restos mortais dele foram levados para a Itália, né, o pessoal começou a celebrar ainda mais a memória, né, do São Nicolau e as suas relíquias, ou seja, os seus pertences, né, os instrumentos, né, os pertences que ele possuía, certo? Ainda estão guardadas, né, em Bari, lá na Itália. Então, outra coisa, se tornou muito popular também na Rússia, na Alemanha, Suíça, na Holanda e na parte de língua flamenca, né, da Bélgica, né? Então, Nicolau, ele é habitualmente conhecido como fornecedor de presentes para crianças em 6 de dezembro, ou seja, o dia da sua festa. Então, veja, o dia de Natal, né, que a gente comemora, a gente fala aí do Papai Noel, né, ou seja, do São Nicolau, e vocês vão entender por que é que ele virou Papai Noel, certo? Porque mudou o nome aí. Então, a data, né, alusiva aí ao São Nicolau é o dia 6 de dezembro, né? Então, 6 de dezembro a gente lembra, a gente celebra aí a memória do São Nicolau. Mas a gente sabe que a data, né, do Natal é o dia 25 de dezembro. A gente comemora o Natal no dia 25 de dezembro. E a comemoração do dia 25 de dezembro não é em memória ao São Nicolau, né? Até porque, ó, para vocês entenderem, a atual imagem que a gente tem dele usando esse gorrinho, né? Usando a roupa vermelha lá, ele, aquele velhinho barbudo, né? Gordinho, entrando pelas chaminés. Essa imagem ela foi criada e imortalizada aí pela Coca-Cola, certo? Pela fábrica de refrigerantes, que passou a utilizar propagandas usando a imagem do bom velhinho. Então era aquela coisa, né? Eles começaram introduzindo comerciais onde o Papai Noel ele ia, entregava os presentes e depois de entregar os presentes ele sentava, abria uma garrafa de Coca-Cola e tomava para, como diz assim, agora eu posso descansar. Eu vou descansar como? Tomando um refrigerante. Então isso foi o quê? Foi uma estratégia de propaganda que passou a ser utilizada pela empresa, mas que terminou imortalizando essa imagem, né, do Papai Noel como aquele velhinho, bonachão, gordinho, que entregava presentes na noite de Natal para as crianças, ok? Mas o Natal comemora a vida do São Nicolau? Não.
O que é que o Natal comemora? O dia do Natal, certo? Ou o Natal simplesmente é um feriado e comemoração inicialmente pagã, certo? Comemorada anualmente em 25 de dezembro. Nos países eslavos, né, e ortodoxos, os calendários, né, são baseados, né, no calendário juliano, diferente do nosso calendário, que é baseado no calendário gregoriano. O Natal, que nos países, né, onde se usa o calendário juliano, é comemorado no dia 7 de janeiro. Então, para nós, brasileiros e brasileiras, por exemplo, que utilizamos nosso calendário como o calendário gregoriano, né? Utilizamos o calendário gregoriano, no cristianismo, né? Na tradição cristã, certo? Dos países onde se utiliza o calendário gregoriano, a gente comemora o Natal no dia 25 de dezembro. E, para se ter uma ideia, o calendário, né, cristão, ele não bate com o calendário cívico, né, que é esse que a gente utiliza, que vai de 1º de janeiro até dia 31 de dezembro. O calendário cristão, ele começa com o primeiro domingo do Advento. E nesse sentido, para os cristãos ao redor do mundo, a gente já está em um ano novo, porque a gente passou agora, né, pelo terceiro domingo do Advento. Então a gente conta 4 domingos, o domingo seguinte ao 4º domingo do Advento, né, que é uma palavra que significa ali espera, ele é exatamente o dia do Natal, né, o domingo do Natal, né? Então, nesse sentido, a gente tem isso, né? Então, a data, no caso Natal, é o centro das festas de fim de ano e da temporada de férias. Sendo aí no cristianismo o marco inicial do ciclo do Natal, que dura 12 dias. Então a gente tem do nascimento de Jesus, né, que se convencionou aí como o dia 25, embora muito provavelmente pela história ele não tenha nascido nessa data, inclusive nem em dezembro. Acredita-se que Jesus ele possa ter nascido no mês de setembro ou de outubro, mas aí a gente vai ter o que a gente chama, né, de apropriação de algumas festas, né, para tentar fazer uma adequação. Por quê? Porque originalmente a data, né, do Natal ela era destinada a celebrar o nascimento anual do Deus Sol, certo? No solstício de inverno, certo? O solstício é a fase, né, são 2 solstícios, né, que a gente tem ao longo do ano. A gente tem os solstícios e os equinócios. No solstício, né, os dias e noites eles têm uma duração diferente. No equinócio, dia e noite ele tem a mesma duração, certo? Então, isso tudo devido ao movimento, né, de translação da Terra. Então, nesse sentido, se comemorava, né, o Natal como o nascimento do Deus Sol, ou seja, o Natalis Invictus Solis. A festividade ela termina sendo ressignificada mais na frente pela Igreja Católica, né, romana, no século III, para estimular a conversão dos povos pagãos, né, sob o domínio do Império Romano. Então, a data de 25 de dezembro, que comemorava o dia do nascimento do Deus Sol, ela passou a ser, certo, utilizada para a comemoração do nascimento de Cristo, que para os cristãos, uma das simbologias utilizadas, né, para o Cristo é o sol da justiça. Então, o Deus Sol, a gente ouve aquela apropriação, né, da data, né, transferindo para ela a data, né, de nascimento, né, de Jesus Cristo, né, que era a luz dentro do cristianismo, a luz que viria a iluminar todo mundo. Então, nesse sentido, né, se passou a comemorar a data, né, de nascimento de Cristo, né? Então, tradicionalmente é um dia santificado, né, para os cristãos, é muito comemorado, mas para a gente encerrar a nossa aula, a gente lembra, né, que o período do Natal é um período onde a gente tem aí várias festividades, né, várias
tradições que foram incorporadas, como a troca de cartões de Natal, a troca de presentes, né? A ceia, as músicas, as festas nas igrejas, né? Uma refeição especial, geralmente, né? Assim, com a utilização de algumas comidas também típicas daquele período, decoração diferente e a árvore de Natal. Mas, nesse sentido, vale lembrar o seguinte, né? Que a simbologia do Natal hoje para os cristãos é o nascimento de Cristo, que não é, inclusive, a data mais importante do cristianismo. A data mais importante do cristianismo para os cristãos é a Páscoa. É quando a gente vai ter a celebração da morte e ressurreição de Jesus 3 dias após a sua morte. Então, essa festa da Páscoa é a festa mais importante do calendário cristão. Mas depois dela, a gente tem o Natal, que celebra o nascimento de Jesus, mas que por N questões, hoje se tornou uma data, né, comercial, uma data onde as pessoas se aproveitam, né, daquele período para incrementar o comércio, né, principalmente de alguns produtos, árvore de Natal, bolas para enfeitar as árvores, se estimular a questão da troca de presentes, né, a questão das luzes de pisca-pisca, né, e muitas vezes se esquece, na realidade, o verdadeiro simbolismo dessa data. Então, gente, é isso. A gente já deixa, desde já, para vocês o desejo, né, de um bom final de ano, né, que a gente está caminhando para concluir as nossas aulas. Acredito que na próxima aula a gente vai fazer uma revisão geral. Então, em tese, hoje, digamos, seria a nossa última aula com um conteúdo diferente. No mais, aí, só desejar toda a felicidade do mundo aí para vocês. E ano que vem a gente traz outros temas interessantes, né? No mais, agradecer a Raquel. Já estouramos nosso tempo e tchau, tchau, porque com certeza Isadora não vai fazer para mim ho, 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 porque eu estourei o tempo. Tchau, tchau, gente, é isso. Até a próxima aula.